Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Troca de Pensamentos e hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro de Êxodo. Ele é o segundo livro da Bíblia e é um livro fundamental para entendermos o que aconteceu após Gênesis. Então vamos juntos conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Bom, Êxodo ele começa aproximadamente 400 anos depois do livro de Gênesis, 480 anos depois do reinado de Salomão. Nós aprendemos muito sobre esse livro, o que aconteceu após Gênesis, a continuação da história, a continuação de que nós vemos como Deus fez grandes coisas para aquela nação. A palavra Êxodo ela é a palavra aportuguesada da palavra grega saída. Então, como muitos nós já conhecemos, quando se fala em Êxodo, é sair de um lugar e ir para o outro. E é justamente sobre isso que se trata. Conta a história do povo de Israel, onde eles saíram do lugar deles e foram rumo a um lugar que Deus mostrou. O livro de Êxodo acredita-se que foi escrito por Moisés. E ele trata sobre a história da libertação dos israelitas que estavam presos e oprimidos pela escravidão egípcia. Trata-se também sobre Deus entregar as leis dele para aquele povo. Nós vemos retratar a história sobre a Páscoa, a adoração através de imagens, através de idolatrias, através de sacrifícios, as alianças que Deus estabelece com o povo e, claro, principalmente sobre os mandamentos que foram entregues ao povo, os 10 mandamentos de Deus. Além dessa história em que traz sobre a opressão e escravidão vivida pelos israelitas, trata-se também sobre o conflito que existia entre o Deus vivo, o Deus de Israel, o Ioí, o nosso Deus, e os deuses dos pagões, deuses do Egito. Então trata-se também sobre o conflito que foi retratado nessa história. O livro traz também sobre as ações que Deus teve para que ele pudesse chegar mais próximos ao povo dele, aos filhos, para que ele pudesse ter mais intimidade, mais comunhão com aqueles que ele salvou, com aqueles que ele tinha ainda grandes histórias na vida daqueles que estavam oprimidos e escravizados. Deus ele queria ser enxergado pelos seus filhos, queria ser reconhecido pelos seus filhos e por aquele povo, pelos israelitas, pelos egípcios, e ser conhecido como hoje nós sabemos como o único Salvador, o único Deus daquela nação em que eles viviam através de idolatrias. Um mundo que era pagão e é retratado através das histórias que nós vemos, e Deus se faz presente para ser reconhecido. E em Êxodo nós podemos ver grandes sinais, grandes mensagens que Deus deixa, como o Senhor Deus, a revelação de Deus sobre aquele povo através do Êxodo, através de tudo que acontece. Então, através dessa revelação de Deus, onde ele se faz presente para os egípcios, nós vemos sobre as pragas do Egito, onde acontece sobre o faraó, e nós vemos como Deus ele faz coisas para que ele pudesse ser reconhecido, mas o coração duro do faraó era resistente e não cedia a nenhuma demonstração de Deus. Nós vemos também em Êxodo sobre a redenção, a forma em que o povo se rendeu ao novo Deus que eles conheciam, que eles estavam conhecendo, não novo, mas sim novo para o conhecimento deles. Pois eles viviam através de uma idolatria, onde eles consideravam faraós e consideravam outras coisas como deuses e ignoravam o nosso Deus. Então, aquele novo Deus que parece para eles, que eles conhecem, que finalmente eles se entregam, Então, existe a redenção do povo, a redenção do faraó, onde ele liberta o povo israelitas. A lei, nós vemos também ainda mais sobre os 10 mandamentos, quando Deus traz esses mandamentos, ele entrega os mandamentos aos povos que estavam lá, aquelas pessoas, E hoje nós conhecemos como os 10 mandamentos de Deus, que regem a nossa vida espiritual e a nossa vida moral. E o tabernáculo, Deus ele fala a importância e como ele queria que fosse construído, pois passaria a ser um lugar onde ele se faria presente, maneiras de se pensar do Antigo Testamento que hoje nós não pensamos, mas nós conhecemos, pois nos fez como nós somos hoje, certo? Êxodo se trata sobre isso. Claro que eu poderia ficar falando aqui sobre mais histórias, me aprofundar,
porém o vídeo ficaria bem extenso e essa não é a intenção, é a gente trazer uma pincelada para que você perte essa curiosidade para você e você possa buscar mais sobre também, você saber um pouco mais. Mas se você quiser saber um pouco mais, comenta aqui, nós podemos fazer uma série de vídeos tratando apenas sobre Êxodo, e assim como de outros livros que nós ainda vamos trazer. Para a série sobre os livros da Bíblia, nós já conversamos sobre Gênesis, e hoje nós estamos aqui falando sobre Êxodo. Êxodo também ainda traz outras histórias, como eu já falei sobre as 10 pragas do Egito, traz as histórias também sobre Deus falando diretamente com Moisés, conta sobre a passagem do povo e de Moisés pelo mar, conta sobre como os israelitas conhecem o maná. Ele traz diversas histórias para nós. Mostra principalmente como Moisés ele foi usado por Deus e ele intermediou o que Deus falava com o povo, o que Deus queria fazer na vida deles. Moisés ele teve um papel fundamental, pois mostrou o quão próximo ele era de Deus para que ele pudesse ser usado nessa missão. Como falei, também trata sobre sacrifícios, sobre alianças de Deus, sobre tudo aquilo que Deus queria fazer sobre a vida daquele povo e o povo precisaria aprender. Traz sobre nós estarmos à mesa, estarmos próximos, intimidade com Deus. Êxodo traz realmente o início, depois de tudo aquilo que aconteceu após o dilúvio, após tudo que nós descobrimos em Gênesis. Traz uma história bem rica, uma história que conta sobre tudo o que acontece lá no início dos tempos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, encaminhe esse vídeo para todos os seus amigos, para os grupos que você tem. Vamos juntos levar a palavra de Deus, levar um pouco mais sobre o conhecimento da Bíblia e aquilo que Deus nos conta e nos mostra, como Ele agiu e como Ele ainda age através das nossas vidas, através das vidas das pessoas que Ele usa para que Ele possa levar cada vez mais o amor dele. Então compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no canal, comente, dá um like, dá um joinha aqui e vamos juntos levar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até mais!